Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui dos alunos do primeiro ano. Hoje o tema abordado será religião e trazemos como nosso convidado o pastor Jamilson, da Igreja Cristã Assembleia de Deus. Bom dia, prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra, sempre um prazer participar de trabalhos educativos, projetos de escola, principalmente aqueles que envolvem a fé, envolvem o cristianismo. Sim, agora para o começo da nossa conversa, eu queria perguntar um pouco sobre a sua história. Como foi o começo da história de Jamilson? A história do Jamilson é uma história interessante porque eu sou de família de lavrador, né? Viemos de uma família bem simples, somos simples, graças a Deus. Olha, quando eu falo simplicidade, eu falo do tempo da minha infância, no interior muito pequeno, sem energia elétrica, e a coisa boa é que, de fato, eu tive uma infância, né? Brincadeiras que até hoje tem na minha memória, que não se vê mais, praticamente nenhuma delas acontecer em nossos dias. O senhor cresceu em um lar cristão, foi? Sempre. Eu tive a honra, eu considero assim um privilégio muito grande nascer em um lar cristão, ou seja, onde os pais já guardam princípios cristãos que me induziram de forma educativa a um caminho que hoje ainda sigo, e agora por independência mesmo, né? Porque tenho convicção, tenho certeza que o melhor caminho mesmo para a gente ter uma vida saudável, tanto física, emocional quanto espiritualmente, é Cristo Jesus. E desde o começo, o senhor sempre pensou em ser pastor? Como foi que criou essa ideia de eu quero ser um pastor, quero administrar uma igreja? É interessante a pergunta, porque isso chega na fase da vida da gente como qualquer uma outra vocação, vamos dizer assim. Vocês são estudantes e têm um vasto caminho já percorrido, mas tem ainda uma grande estrada pela frente. Então, algumas coisas podem mudar na vida de vocês, como por exemplo chegar à vocação de ser de fato um profissional da área que vocês talvez tenham em mente, mas pode surgir uma outra coisa que vocês nem esperavam, mas de repente a vocação chega. Então, por eu ter nascido no lar cristão e ter tido esse acompanhamento, eu sempre procurei ler Bíblia e participar dos trabalhos da igreja com frequência e admirar o trabalho pastoral, admirar o trabalho de líder cristão, e acredito que foi isso que Deus colocou no meu coração, essa vocação, desde cedo, de me tornar também um líder cristão. E como foi esse início? Como foi o início do seu ministério? Começou sendo um missionário, né? Como sempre começa. Justamente, nós temos toda uma preparação. Você ingressa no ministério como um auxiliar, passa a ser um diácono, que são os cargos estabelecidos na igreja, né? Você vai para o treinamento de ingresso, você precisa ter os cursos teológicos, você precisa ter um conhecimento bíblico-teológico, precisa também ter um conhecimento, além do bíblico-teológico, conhecimento também secular, né? Faz parte da formação de qualquer obreiro, qualquer pastor, cristão em si, né? Para assumir uma função em que ele vai liderar pessoas, então parte tudo do princípio de aprendizado da própria Bíblia, a palavra de Deus. Então é um caminho. Esse cargo de líder cristão é preciso maior cuidado ainda com cristão, ele já deve ter esse cuidado, né? Agora, sendo um líder, é um cuidado maior ainda para estudar, saber explicar. Com certeza, eu acabei de dizer, a preparação de um líder, ela precisa ser feita, e claro, dentro de um parâmetro estabelecido com de fato preparação e regra, porque vocês são estudantes e nós sabemos que ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Então o líder precisa ter conhecimento, precisa absorver isso, porque vai lidar com pessoas com mente, com formação de mentes, em que também ele vai lidar com todas as classes de pessoas. Da igreja vai ter crianças, vai ter adolescentes, jovens e adultos. Então esse conhecimento ele é necessário porque você vai lidar com todas essas classes de pessoas e precisa ensinar de forma correta a palavra de Deus
para essas pessoas também permanecerem no caminho cristão. Me fale um pouco sobre o começo, de como foi, em qual igreja você começou? Sempre fui da Assembleia de Deus, né? Quando nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus. Aqui no Lago dos Rodrigues, você é de outra cidade, não era? Sim, eu nasci em Esperantinópolis, eu sou de lá, Esperantinópolis, né? Nasci na cidade de Esperantinópolis, interior, como eu já falei, pequeno, depois viemos para a cidade para estudar, nossos pais nos trouxeram para a cidade, e minha vida espiritual começou mesmo na cidade, né? No interior não tinha uma igreja, um templo construído, eram cultos esporadicamente realizados. Meu pai, inclusive, era o dirigente na época desse interior. Quando viemos para a cidade, ele auxiliou pastores, diversos pastores, e nos deu também a oportunidade de, acompanhando esses pastores, aprender. Como foi a sua chegada aqui em Lago dos Rodrigues? Eu posso dizer que a minha chegada em Lago dos Rodrigues foi uma bênção e uma escolha totalmente de Deus. Não tínhamos planos de sair de Esperantinópolis. Antes, pensávamos que nossa vida inteira seria em Esperantinópolis. Quando Deus nos chama para esse ministério, para assumir o cargo de pastor de igreja, eu acompanhava o pastor João Carvalho, pastor de saudosa memória, que já faleceu, e aí a convenção nos mandou para cá, para Lago dos Rodrigues. Eu vim com o pastor João, e com o falecimento do pastor João, a convenção mandou aqui a representação, e nós ficamos no campo de Lago dos Rodrigues como pastor presidente. Então nossa vinda para cá foi, acredito, uma provisão, uma escolha totalmente de Deus. Pastor João, que é um antigo pastor aqui, que foi jubilado aqui na igreja, não? Sim, aí... Como foi o processo quando você começou a ser pastor aqui da igreja? Foi o seu primeiro... A primeira oportunidade de ser um pastor oficial aqui? Isso. Eu acabei de dizer, o pastor João, ele era o meu pastor presidente, eu o auxiliava, que é uma prática comum da igreja, né? As igrejas de todo o Maranhão, ela tem sempre um pastor presidente, um líder que comanda toda a igreja e os departamentos, e precisa sempre de pastores auxiliares para delegar funções, dividir tarefas, na realidade. E o pastor João, quando chegou aqui, pouco mais de 1 ano e meio, ele adoeceu, e a igreja continuou aqui cuidando do pastor, e nós continuamos auxiliando, até que ele mesmo, o pastor João, viu que suas condições não davam mais para presidir, chamou ou oficiou a convenção a necessidade de jubilação, que jubilação é uma espécie de aposentadoria, né, dos trabalhos convencionais, e a convenção automaticamente nos oficiou como pastor presidente. Então posso dizer, respondendo a sua pergunta, que sim, Lago dos Rodrigues é o meu primeiro campo como pastor presidente. Como é que é trabalhar nesse campo, como você disse? Como é trabalhar? Quais são as maiores dificuldades? Com certeza. Todo trabalho, na verdade, a palavra trabalho, ela já indica essas dificuldades. Trabalho vai exigir sempre de você, se for na área secular, vai exigir conhecimento, né? E na espiritual principalmente. Mas na área, em termos geral, trabalho com a igreja tem suas dificuldades, porque nós lidamos com pessoas. Se tiver 100 pessoas, são 100 temperamentos, 100 cabeças diferentes. Se tem 200, principalmente, são 200 também. Então, trabalhar em igreja, primeiro é gratificante, porque você está ajudando a edificar pessoas, a formar mentes, a direcionar pessoas, né? Mas trabalhar, e não é só isso, trabalhar em igreja, você tem toda uma demanda de construção de templos, você tem toda uma demanda de assistência a crentes, tanto da cidade quanto das regiões rurais, né, das áreas rurais melhor, que são congregações construídas. Nós temos hoje um campo de Lago dos Rodrigues dividido em pelo menos 10 congregações no interior, né, e 3 aqui na sede. Então nós temos assim um vasto campo de trabalho. Então é sempre assim, delicado trabalhar com pessoas. Se com a educação liderar, um professor trabalhar uma coordenação já é difícil na área secular, a área espiritual é duplicada, porque você trabalha tanto o emocional, o aprendizado, vamos dizer assim, a parte cognitiva da pessoa, da aquisição de conhecimento secular, mas trabalha principalmente a questão da aquisição do conhecimento espiritual, que é esse que é prioridade, porque
edifica a pessoa não só para essa vida aqui, como cidadão, como ser responsável, mas o prepara também para a vida eterna com Cristo. Falando sobre a igreja, a Assembleia de Deus que ministrava do Senhor, sempre vemos muitos projetos da igreja, com o jovem, com as irmãs, festivais que teve há um tempo atrás. Fale mais um pouco sobre isso, os seus objetivos, os maiores objetivos desses projetos. Os projetos, na realidade, todos os projetos que a igreja realiza, a igreja é dividida em departamentos. Nós temos departamento infantil, departamento de jovens, departamento de obreiros, círculo de oração, que no caso são as irmãs, e nós temos uma programação, inclusive uma programação vasta, com diversas festividades e também campanhas para a construção, né? Os festivais, na realidade, faz parte de um projeto de aquisição de valores para aplicação nas construções dos nossos templos. O Templo Central, por exemplo, foi um templo construído, principalmente fundamentado nesses projetos, né, na realização desses projetos, além dos festivais, outros projetos que foram utilizados para a aquisição de valores, para a aplicação na construção. E assim como fazemos na sede, fazemos também no interior. Todos os interiores, os dirigentes, missionários, pastores de área, trabalham com projetos para a construção, para assistência social. Nós temos também um trabalho de assistência social às pessoas carentes. Então, trabalhamos sempre com projetos nessa finalidade. Como é o preparo para um culto, assim, se o dia a dia você sabe preparar um culto, como é que é? Na verdade, nós temos uma liturgia em todos os cultos, né? Nós temos uma liturgia, e essa liturgia requer uma preparação antecipada. Por exemplo, primeira leitura da Bíblia, todo pastor, todo obreiro, ele precisa ter uma preparação bíblica. Ele vai escolher de acordo com a temática, o trabalho, que texto vai ser lido, vai estudar o texto, porque vai explicar para a igreja. Mas a igreja segue uma liturgia. O culto da Assembleia de Deus é um culto que começa com oração, louvores, ministração da palavra, e dentro dessa ministração, do ensino da palavra, há sempre um convite, um chamado às pessoas que estão ouvindo para que elas também se tornem cristãos convertidos, né, aceitam Jesus de fato e passem a viver uma vida de obediência, entrega a Ele. Então a preparação é essa. Ela é espiritual, mas também é física. Você se prepara espiritualmente, ora, consagra a sua vida, mas também tem toda uma ação física. É o seu ir mesmo, é você abraçar a causa, ler, estudar, se esforçar, ir para essa participação frente a frente, corpo a corpo, com cada um dos irmãos, tirando dúvidas, pregando a palavra. Então a preparação ela é tanto espiritual quanto física também. Sim. Aí, falando sobre jovens cristãos, esse público aqui, a gente faz podcast, é feito por jovens. E eu, sendo uma jovem cristã, enfrento muitas dificuldades. E é sempre bom ajudar, é bom lembrar que somos jovens, temos nossos desafios. E como uma jovem cristã, os conselhos que você pode nos dar ao público que nos está assistindo? Na realidade, o jovem cristão, como todo jovem, ele tem desafios grandes. Hoje o desafio do jovem, até mencionei da minha infância e adolescência, eu vou dizer que praticamente não tivemos esses desafios, né? Nós não tínhamos esse universo tecnológico. Como foi essa adolescência? A minha adolescência era brincar de bolinha de gude, era correr atrás de um outro colega, pega-pega, era brincadeiras como da bandeira, quem está me ouvindo é da minha idade vai lembrar disso, de esconde-esconde, cola-ajuda, tanta brincadeira, brincar no chão de peteca, de peixe, comer peixe, sei lá como era uma brincadeira que era com um triângulo com uma pontinha aguda de um. Enfim, hoje não. Quando nós saímos da escola, as crianças já sabiam a brincadeira que a gente ia ter, todo mundo já trocava de roupa e corria para aquele lugarzinho para correr, brincar então. Hoje não temos mais isso, porque o desafio do adolescente, do jovem hoje é totalmente diferente. Ele tem toda vamos colocar assim, uma gama de conteúdos de adultos que está aberto para ele, que é adolescente, que talvez não tenha nenhuma mente ainda capaz de absorver aquilo. Então, o que é que o jovem hoje, o adolescente e o jovem
cristão ou não, enfrenta como maiores desafios. É essa transição da sua adolescência para a juventude com um universo que ele ainda não está totalmente preparado para encarar. São coisas que ele iria ver, por exemplo, só daqui a 8 anos ou 10, e ele está vendo agora, com 11, 12, com 13, com 15. E que isso traz à sua mente assim, um universo de perguntas, de indagações, de incertezas, que às vezes leva ele a assumir uma posição de independência antes da idade, antes do amadurecimento, antes dessa mente formada. Então, o que nós temos hoje, adolescentes desvirtuando, saindo por veredas que não era para ele andar, que se fosse em outro tempo ele não andaria, até porque elas não existiriam, e ele está enveredando por elas, esquecendo desse alvo, que parte do princípio, por exemplo, que a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 3 em diante, que o princípio que vai levar o adolescente e o jovem a uma fase adulta, sadia, próspera, é o princípio da obediência aos pais, a Deus, às leis cívicas do nosso país. Então, a dificuldade do jovem hoje é lidar com tanta informação, com tantas janelas abertas, lhe proporcionando uma liberdade que se torna libertina, né, ou uma libertinagem, e ele ser cobrado pelos pais ou pela igreja de que ele não pode cometer essas falhas, porque isso é contra a Bíblia, é contra a família, é contra princípios cristãos, mas ele vê uma multidão de outros fazendo, e por que ele não pode fazer? E a concepção do jovem então é porque meu pai não quer, ou porque a igreja não quer. Tem uma certa influência. Justamente. Um julgamento. Então, quando essas janelas, inúmeras janelas abertas, e que há uma proibição, ou da escola, ou da família, ou da igreja, para um adolescente que vê os outros fazendo e que realmente está sendo influenciado também a fazer. Eles querem fazer mesmo sem apoio da família. Isso, aí ele diz, não, mas eu não sou diferente, eu quero fazer também. Então ele vai sem o apoio da família, ou sem o aval da família, ele vai sem o apoio ou sem o aval da igreja, e aí incorre nesse princípio do afastamento, tanto da família, tanto da escola, e principalmente de Deus. Muitos deles deixam de falar com famílias, amigos, só para... Justamente, aí muito bem, gostei da colocação. E aí tem esse princípio também do isolamento, porque ele perde contato com a família, porque ele não quer contar para a família o que ele está fazendo. Ele tem o isolamento até dos colegas, dos professores, que ele não quer passar para o professor ou para os outros o que ele está fazendo. Tem o isolamento, o afastamento da igreja, porque ele não quer que os seus líderes da igreja... Isso, sabe? Com medo também do julgamento, o que é que os outros vão dizer, vão falar, se souber que ele está fazendo coisas que não era para ele fazer, mas ele está fazendo porque os outros colegas também fazem. Então, assim, nós temos esses grandes desafios, mas eu alerto os jovens, porque são fases da vida. Se nós não soubermos passar por essa fase, nós vamos comprometer a próxima fase da nossa vida. Se eu me envolver com coisas ilícitas aqui na minha adolescência, eu vou ter uma dificuldade grande na minha juventude de prosseguir com a minha carreira, seja ela de estudante, seja ela de um curso profissionalizante em área específica, seja mesmo uma graduação, como todos sonham fazer, uma formação mais elevada. Mas se eu não amadurecer nessa fase da minha adolescência para a juventude, para passar da juventude para a fase adulta, sabendo o que eu quero da vida, então eu vou perder e deixar de realizar sonhos que não só eu tenho, como meus pais também têm. Porque a adolescência é um período muito importante para a vida do ser humano. O seu processo de estamos desenvolvendo a nossa mente, criando a nossa personalidade, nos desenvolvendo como pessoas. Até mesmo escolher o que você quer, o caminho que você quer seguir. Eu acabei de dizer para vocês, aqui vocês dois são isso. Vocês são o exemplo mais claro de que nesse momento vocês não têm ainda uma mente, ela não está totalmente formada. Então vocês estão absorvendo ainda muita coisa para essa vida de vocês. Então, se nesse momento há um aprendizado, uma absorção de muito mais de conhecimentos, vamos dizer assim, supérfluo, passageiro, efêmero, coisas aqui que não vão edificar, não vai trazer nada vamos dizer assim, de conhecimento para o futuro de vocês. Então, quando vocês se apegam muito a isso, você esquece desses valores principais, ou seja, desses valores familiares, cristãos, desses valores religiosos, e esquece também da prioridade do conhecimento de vocês. Então,
o cuidado que o jovem tem com essa formação da mente. Você falou uma coisa bem interessante, formação da sua personalidade, né, do seu caráter. Então, essa formação da personalidade, do caráter humano, ela é feita principalmente nessa fase aqui, dessas descobertas que vocês estão tendo, estão recebendo, através da escola, através da igreja, através da família. Então, a nossa personalidade ela é formada quando nos tornamos pessoas, tornamos cidadãos responsáveis também, a partir da absorção de um bom caráter, coisas boas. Daí você foge da expressão, vê quando o senhor vai ele dá muito mau caráter. Né? Quer dizer, ele tem uma prática de coisas que são negativas, mas ele aprendeu aquilo ali. Se ele aprendeu e absorveu para si, então ele vai ter um caráter reprovável. Né? Isso, então o que o jovem enfrenta hoje de maior dificuldade é o que ele está fazendo, lidando com tanta informação. Ele não está sabendo fazer essa peneira, vamos dizer, essa escolha, essa seleção do que de fato é bom para ele, não só agora no momento, porque a maioria dos jovens pensa que vamos dizer assim, um momento agora de se lançar, de se jogar em tudo que ele queira fazer, sem dar satisfação para ninguém, porque é bom, porque é legal, porque o jovem ali fez e ele... Talvez então, pensem assim, quero aproveitar minha juventude. E isso não é aproveitar a juventude, isso é agir de forma desordenada. Né? Para acabar até danificando o nosso futuro, se a gente se jogar de uma vez assim. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se o adolescente não souber fazer essa seleção dentro desse universo tão gigantesco de dados, de informação, de janelas abertas, para onde ele vai ter oportunidades, se ele não souber fazer essa seleção do que realmente é bom para ele, não só agora, mas bom para toda a vida, ele vai comprometer fases da sua vida que vai sentir falta dela depois. Anos de escola perdido, laços de família quebrado, evasão tanto da escola quanto da igreja, no seu caso uma adolescente cristã, assembleiana, que enfrenta suas dificuldades em permanecer dentro dos princípios cristãos. Então, quando a gente compromete uma fase aqui, que está relacionada à igreja, à família, à escola, você corre esses 3 riscos: quebrar os laços com a família, quebrar os laços com Deus ou com a igreja, e ainda evadir da escola, perdendo essa oportunidade de realização do sonho. Muitos deles, assim, como é que eu posso dizer, eles não pensam na hora, tipo assim, eles veem alguém velho passando, eles não querem aproveitar a juventude, eles só vão perder essa juventude, perder a escola, como seu família falou, perder ensinamentos que a escola pode dar, quebrar laços de família. Só vai perceber isso lá no futuro, quando ele estiver mais velho, quando ele se arrepender de tudo que ele fez, de tudo mesmo, ele vai ficar pensando, eu perdi minha juventude. Justamente, gostei da colocação. Tem coisas que o adolescente não percebe agora. Nós temos muitos adultos frustrados. Ele falou aqui uma coisa interessante: frustrados, que se pudesse ele voltaria no tempo. Ele voltaria, rapaz, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, é impossível, lógico, né? Eu faria diferente. Eu faria dessa forma, Por isso que às vezes o adolescente não entende o pai. É lógico, são 2 extremos. Né? Você está aqui com um jovem de 13 anos, 15 anos, o pai de 40, e diz assim: meu filho, olha, na sua idade, o pai humilha, pai, aquele blá blá blá, né? Então o filho não entende essa preocupação paterna, porque o pai, por exemplo, ele na fase de adolescência também fez coisas que, por exemplo, eu não quero que meu filho faça. Eu perdi tempo com isso aqui, eu não quero que meu filho perca tempo com isso também. Mas daí passar isso para o filho, ele com essa cabeça e com essas gigantescas, vamos dizer, essas avalanches de oportunidades que ele tem, ele entende que o pai está só sendo contra, proibindo. O pai não gosta, o pai não quer que ele seja feliz, está fechando as portas para ele, quando na realidade não é. O pai está vendo o futuro desse filho que pode ser comprometido se ele não souber lidar com essa situação presente. Não, ponto. O jovem, ele vê o presente, o jovem quer aquilo, ele não pensa no futuro. Um adulto, um pai, ele pensa no futuro do filho também. Acredito que todos os pais, eu sou pai, tenho 2 filhos estudando, fazendo faculdade, eu sei que o desejo dos pais de vocês, de toda essa juventude que está nessa escola e
nas milhares de escolas espalhadas no nosso país, o sonho dos pais é ver os seus filhos alcançando uma posição ou uma realização maior do que a dele. Maior do que a dele. Eu não quero que o meu filho passe pelas situações difíceis que eu passei. Eu quero que ele seja, vamos dizer, mais... Ele tenha mais oportunidades. Isso, mais oportunidades, mais bem-sucedido. Enfim, o que eu creio que os pais de vocês e de todos, o sonho deles é esse. É dar para o filho uma vida melhor que ele teve. Algo que ele não teve chance de ter. De fazer, por exemplo, eu não tive chance de fazer um curso tal, formação tal, mas eu quero que meu filho faça. Então, eu creio que... E para a realização desse sonho, o pai sabe que ele tem que passar para o filho esses princípios de obediência. Senão o filho vai quebrar a cara, vai fazer como ele aqui disse, vai se tornar um adulto frustrado, querendo que o tempo volte e o tempo não volta mais. Vai ver os colegas se formando e ele atrasou. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Quando eu estudava, nós tínhamos uma turma de alunos e interessantes. Eu tinha uns alunos interessados, naquela época já tinha alunos interessados. E aí nós estudando e tínhamos uns alunos bem esforçados e passamos, temos que reprovado. E anos depois, terminou o ensino médio, logo terminou o ensino médio, a carência era muito grande de professores, de pessoas da área da educação, e naquele tempo eu fiz logo também um ensino médio em magistério, e logo eu fui chamado para ministrar aulas no ensino médio, inclusive, ensino médio. E adivinha algumas caras que eu encontrei, né, no ensino médio para ser meus alunos, os meus ex-colegas de sala de aula. E aquilo eu tirei como lição de vida. Aquele que não consegue lidar com situações, com oportunidades, ele não consegue filtrar isso, e ele se envolve, ele atrasa os seus estudos, ele atrasa a realização dos seus sonhos, e muitos não conseguem realizar mais o sonho. Porque dentre esses colegas que estudaram junto comigo, que eu dei aulas para ele depois do ensino médio, teve alguns que conseguiram ainda terminar o ensino médio e ingressar numa graduação. Mas eu tenho ainda hoje, que está vindo, colegas que voltaram mesmo para a roça. Eles voltaram lá para o interior, foi ajudar a família, lá casou-se, mora no interior, trabalha na roça, trabalha na lavoura, na agricultura, enfim. Não que isso seja uma coisa deplorável, né? Mas por exemplo, ele estudou, então ele teve a oportunidade de mudar de vida, a situação econômica, né? Mas naquele tempo ele brincou muito e perdeu as oportunidades. Isso é interessante para o aluno, ele mesmo que ele não preste atenção na aula, ele vai na aula. Tem alunos que ainda dá tempo de mudar. Um aluno que tipo assim, na primeira série se comportava mal, não fazia atividade, até agora respeitava a professora, toda a série da sala. Hoje em dia ele muda, hoje em dia ele está diferente, faz atividade, ele presta atenção na aula, respeita o professor. Os alunos ainda podem mudar, mas tem alunos que botam na cabeça, não dá mais tempo, eu vou continuar desse jeito, não vou mudar. Tem uns que já fazem um esforço, mesmo com tipo assim, os pais também ajudando ele a mudar, filhos, isso é errado, então já ele vai seguindo os caminhos suspeitos, vai tentando prestar mais atenção no colégio, no futuro dele. Sim, até porque estamos no primeiro ano e ainda tem muitas chances de mudarmos, de evoluirmos e melhorar para podermos ter essas oportunidades. Hoje em dia, tipo assim, nesse primeiro novo ano, que é o Renan, a gente vai ter que escolher nossos empregos, os trabalhos que a gente quer ser o sonho, tem um certo período de tempo. No primeiro ano você vai escolher até o quarto mês o que você quer ser, pode mudar. No segundo ele já trabalha mais a fundo nisso. No terceiro é só isso que você vai ver, o trabalho que você quer seguir. Esse novo ensino médio nós escolhemos nossa profissão para trabalharmos isso até o terceiro ano. Muitas vezes tipo assim, pressionada a pessoa, quer seguir um caminho, o pai quer outro. Ou ela não sabe o que quer ser, o pai quer que ela seja uma coisa, ou ela não tem ajuda dos pais e de ninguém. Ela não quer ser, ela sabe o que quer que ela ser, ela não planeja nada, ela não sabe nada. Esse novo ensino médio trouxe essa abertura, e eu considero positiva, de trabalhar a questão do projeto de vida do aluno, de trabalhar que o aluno já tem em mente de se tornar futuramente, que profissional ele quer, e é bem válida essa colocação de vocês, e isso é lógico, que ela pode mudar. Eu falei no início, às vezes você tem um pensamento,
e você vai absorvendo conhecimento, vai simpatizando, vai sentindo aquele gosto, aquela alegria por outra área, você vai se apaixonando por aquele determinado curso e você muda. Mas o interessante mesmo é que cada jovem tenha em mente esse projeto de vida. Isso ajuda a manter-se cumprindo as regras. Volta à questão da dificuldade que o adolescente enfrenta hoje. Hoje a maior dificuldade nossa como ser humano é cumprir regras. A gente tem dificuldade, todos nós temos, de cumprir regras. Então, quando a escola impõe regras, o aluno acha que a escola, com essas regras, quer controlar o intuito. E alguns não aceitando isso, se tornam evadidos, né? Eles preferem sair da escola do que cumprir as regras. Igreja, da mesma forma. Nós temos hoje dificuldades com não é só adolescentes, né? Jovens, adolescentes, até adultos, porque a igreja tem pautado na Bíblia as suas regras, suas doutrinas. Então, se enquadrar nas regras e doutrinas sempre foi um desafio para todos. E eu repito, ainda mais hoje com essas, entendeu? Milhares de oportunidades de janelas abertas aí, e alguns até dizendo que participar de igreja é um atraso para o adolescente, é um atraso para o jovem. Você tem uma vida pela frente, você vai ficar na igreja, como se de fato aproveitar a vida era se lançar na vida do jeito que a pessoa bem entender. Isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é fazer cada ação, cada atitude sua de forma responsável. É como mesmo se eu falo um adulto mais velhinho, né? Uma velha e tal. Ela assim, ela gasta muito do seu tempo, né, nessa religião. Ela segue muito firmemente os caminhos, as regras, né? Já um jovem, ele não vê tanta importância, ele acha até que é besteira. Ele vê a avó dele indo na igreja todo dia, todo santo dia ele rezando, ela rezando. Em eventos cristãos, ela faz o que tem que fazer, o jovem acha besteira. Mas no futuro à frente ele já não acha que é besteira, olha aquilo e fala, isso é interessante. Então, assim, eu cresci em um lar que você teve uma influência dos seus pais, de ir pra igreja, sempre levando. Aí, quando adulto, o senhor decidiu, eu quero seguir esse caminho. Justamente, é questão de boa colocação, porque é um aprendizado. É um aprendizado. Se você anda com pessoas boas, a sua tendência é se tornar uma pessoa boa. Se você anda com uma pessoa ruim, a sua tendência é se tornar uma pessoa ruim. E somos seres humanos, sempre estamos sendo influenciados. Isso, porque nós somos influenciados, mas nós também podemos influenciar. Então, se eu me considero e quero ser uma pessoa boa, então eu vou influenciar as pessoas, vou persuadir essas pessoas, convencê-las de que o certo é andar como eu ando, fazer o que eu faço, ser como eu sou. E eu só posso lidar com aqueles que querem que eu seja igual a eles, que são, por exemplo, assim, desordenados, desajustados, desobedientes, e um monte de deles. Então, se eu tenho essa visão, né, de que isso é errado o que ele está fazendo, então eu já vou passar a influenciar ele, porque eu vou ter alguns argumentos para convencê-lo. Se eu sou uma pessoa vazia de conhecimento, vazia de Deus, vazia de propósito, vazia de sonhos, então eu vou ser uma pessoa mais assim, com quase 100% de tendência de ser influenciado. Tipo, se o senhor não tiver, seus pais deixam ter livre para ele escolher o que o senhor quer ser. Sim, meus pais nunca foram assim, quer dizer, na fase de adolescência, sim. Criança, não era uma questão de opção. Os pais, vamos para a igreja. Até porque a gente não entendia direito. Sim, na persistência. Eu fui para a igreja. Mas depois que completei, eu particularmente, quando eu completei meus 13, 15 anos, já não era mais pelo que os meus pais diziam. Era pelo que eu queria, pelo que eu percebia. Mas nem todo jovem, todo adolescente é assim. Mas alcançando a maturidade, digamos assim, ou mesmo a maior idade, vamos dizer assim, que varia de 18 a 21 anos, aí é uma decisão própria. Você, por exemplo, vai permanecer na igreja, ele vai permanecer na igreja por decisão própria, daqui mais uns anos, não é mais pelo que os pais dizem. Agora, isso vai depender de como você aprendeu durante esse tempo que seu pai lhe levou para a igreja, sua mãe lhe levou para a igreja. Apesar, além de
o senhor é educador também, não é? Sim, sim. Ministra com profissão? Na verdade, eu sou vinculado, né, trabalho com a minha esposa, nós somos de Esperantinópolis. E quando nós vimos para cá, nós já éramos professores de carreira em Esperantinópolis, né? Já trabalhava na educação lá. Então nós temos um vínculo ainda, vamos dizer assim, empregatício, um vínculo na área da educação na cidade de Esperantinópolis. Trabalhei anos e anos da minha vida com alunos de ensino médio e também de fundamental, né? Trabalhei um bom tempo em faculdade, principalmente na faculdade, na FAESP de Pedreiras. Trabalhei também alguns anos lá e reduzi bastante esse meu vínculo com a educação depois que assumi a igreja, que demanda mais tempo e tal. Diminuí, fiz algumas renúncias, mas ainda continuo sendo um professor, me considero sim um professor de carreira, amo a profissão de ensino, amo assim de coração passar conhecimento para as pessoas. Ainda hoje eu exerço em um horário, né? Eu tenho 3 dias na semana que eu vou com a minha esposa a Esperantinópolis e exerço, assim como ela ainda, essa função de professor. Como é ser, assim, hoje em dia, como é ser hoje em dia a sua rotina do dia de manhã até o fim de semana? A minha rotina de manhã, de manhã não, durante o dia ela se prende, por exemplo, primeiro família, né? Casa, esposa, nós temos nosso momento de conversa, ela tem esse momento de oração e consagração na igreja, geralmente leitura da Bíblia, preparação de estudos bíblicos, né, para o ensinamento. Segunda-feira, principalmente, pela manhã, eu já tenho meu horário de pegar a Bíblia, minhas anotações, me preparar para os cursos de ensino, até porque nós temos a Assembleia de Deus, eu tenho o costume de realizar culto praticamente todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que ter esse momento com Deus, de preparação, de leitura da Bíblia. E quando ele chega no horário, lógico que nós temos também as atividades sociais, né? A gente sai, a gente visita alguém, fazemos nossa caminhada regularmente, é necessário, mas à noite estamos todo o tempo na Assembleia de Deus, no templo, dirigindo os cultos. Os cultos, às vezes, separados, tipo, culto da família, culto de ensino, que é nas segundas-feiras. Justamente. Os cultos também por departamento, né? Nós temos departamento infantil, que é na terça-feira, nós temos a quarta-feira da vitória, que é quando todas as pessoas que recebem uma bênção vão contar seus testemunhos e recebem a oração da fé. Temos a quinta-feira, que é o trabalho das irmãs, é o departamento de ciclo de oração, que também tem um culto delas na quinta-feira. Sexta-feira temos o culto de oração por toda a igreja. Sábado é o trabalho voltado mais para o trabalho dos jovens. E domingo temos a escola bíblica dominical e o culto da família à noite. Segunda-feira é um culto especial mesmo de ensino. Nós temos de segunda a segunda, vamos dizer assim, o nosso tempo aberto com a realização de cultos pelos departamentos da igreja. Como é tipo assim, se seu filho, eu não sei, se seu filho quiser seguir outra religião, o senhor ainda apoiaria ele? Isso aí é o reprimir? Não reprimia, assim, principalmente hoje que ele já é adulto, né? Meu filho já completou 21 anos, então ele é adulto mesmo perante a lei, perante todo mundo, ele é a pessoa adulta hoje, né? Independente. Então, não, de maneira alguma eu iria interferir de forma negativa. Eu até considero, sempre conversas com a minha esposa, nossos filhos têm uma maturidade cristã. Se de repente um se desvirtuasse ou se desvirtuar por outro caminho, nós teremos a nossa, vamos dizer assim, aquela sensação de dever cumprido. Tudo que precisava. Ele teve todo aquele apoio durante a infância, a adolescência. Tudo que eles precisavam, nós ensinamos. Agora, na fase adulta, eles devem ter tomado a decisão. Cada um responde por si, até porque a Bíblia diz que o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho na sua prestação de conta com Deus. Então, ele adulto, ele responde por si. Voltando ao assunto lá de ser um educador, o senhor enfrenta muitas dificuldades por ser um educador e cristão? Não enfrento essa dificuldade. Eu dou graças a Deus que eu tenho, assim, recebido, né, dos públicos que eu lido, tanto o público secular quanto o público cristão, tenho recebido uma empatia boa, vamos dizer assim, muito agradável. Eu
eu sinto assim uma espécie de respeito que é mútuo, lógico, né? Quando se dá respeito, se tem respeito. Quando se trata com a educação, se recebe um tratamento também com a educação. Quando se trata bem, comumente você é tratado bem. Então é uma reciprocidade. Então é o que eu procuro fazer. Eu procuro tratar bem as pessoas, procuro tratar bem, quando é professor, tratar bem o aluno, me preocupar com o aluno, conversar, se eu percebo que dá um pouco disso, por que é que você está assim, vamos lá, vamos conversar um pouco. Então isso tem me dado, dentro desse espaço, tanto da área secular quanto da igreja, tem me dado essa alegria de ser bem tratado. Então não é tão difícil Não. separar esses dois mundos. Não, É não. possível viver em harmonia. É possível conciliar, que isso depende, lógico, de todo um processo de preparação, de você não confundir nenhum público, cada público com a sua, vamos dizer assim, com as suas normas, com as suas doutrinas, né? E a gente tem procurado honrar cada um dos nossos públicos de forma que eles, assim como eu, fiquem satisfeitos em estarmos juntos. E se você for um desafio com a sua religião, alguém reprimir disso, ou se você for tipo racista? Preconceito. Disso ninguém escapa. Eu vou dizer que todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não, em alguma área da vida, elas já sofreram um tipo de preconceito, né? Vamos dizer assim, alguém de forma direta ou indireta lança às vezes uma frase, né? Às vezes uma crítica camuflada, isso aí sempre existe, né? Alguém, por exemplo, dizer, ô pastorzinho, né, agora é o irmão, né? Essas coisas a gente lida com facilidade, encara com naturalidade, entendendo que isso é próprio do ser humano. O ser humano, ele é crítico por natureza, né? Nós somos críticos por natureza e nós somos tendenciosos também a agir de forma discriminatória diante de uma situação. Se a oportunidade não chega, a gente não, mas se ela chega, a gente é tendencioso a fazer. Então, cuidado, tanto como professor, o pastor, nós somos sujeitos a sofrer esse tipo de discriminação. Assim, se eu me explico uma coisa que eu nunca consegui entender, se eu tenho uma rede de igreja, né? Assim, tem uma igreja que ela tá em um lugar, ela é amada, tipo assim, tem umas filiações dela. Se segue o que ela pede, tipo assim, ó, você tem que estudar esse capítulo, tipo Gênesis, Apocalipse, entendeu? Se não faz o que você quiser, tipo assim, se você fala um versículo e fala. Ou se eu tenho alguma ordem do que tem que falar. Não. Nós não seguimos um padrão estabelecido pela nossa convenção do que as igrejas devem estudar naquele dia, do que ela deve falar naquele dia, do que ela deve ensinar naquele dia. Não. A liturgia geral que nós temos o nosso livro é a Bíblia. A regra de fé e prática do cristão é a Bíblia. Então eu posso, nesse momento aqui em Lago dos Rodrigues, estar ministrando a passagem ou estudando o livro de Gênesis. Irmãos, nós vamos estudar o livro de Gênesis esse mês, por exemplo. Enquanto a igreja vizinha aqui, Lago do Junco, Lago da Pedra, está estudando o Êxodo, está estudando Apocalipse no final da Bíblia. Até porque nós comparamos que de Gênesis a Apocalipse, todo esse conteúdo bíblico, ele é edificante em qualquer lugar que se fale dele. Então, a igreja não segue digamos que o modelo aqui, e manda para todas as igrejas que naquele dia tem que estudar só aquele capítulo. Não seguimos uma regra, nós seguimos a regra Bíblia completa. Cada igreja é responsável por administrar o seu cronograma. Assim. Cada igreja é responsável por administrar o seu cronograma e a sua liturgia. O importante é que o embasamento desse cronograma, dessa liturgia, dos cultos, esteja pautado nas doutrinas bíblicas. E diante disso, eu ajudo vocês, e diante disso, eu acrescento o seguinte, que é por isso que o estudo da Bíblia é importante tanto para os líderes quanto para os liderados. O que é que os líderes pedem? Que todos os liderados, todos os cristãos leiam Bíblia, até para fugir, por exemplo, de alguém que chega trazendo um ensinamento distorcido da Bíblia. Nós sempre temos um argumento para... Nós temos um exemplo, Paulo, que esteve em Bereia, ele encontrou os crentes que eram chamados de bereanos, e os bereanos eram muito dedicados ao estudo da Bíblia.
Então, quando alguém estava ministrando, o próprio apóstolo Paulo estava ministrando, os bereanos estavam aqui com o Pentateuco ou com a Bíblia na mão. E ele ministrava lá e eles conferiam aqui. Quando ele mencionava um texto, eles iam lá e diziam, deixa eu ver se está certo. Ainda hoje pregamos isso. Ainda hoje dizemos, irmãos, leiam a Bíblia. Porque você é assembleiano, você é batista, você é católico, você é isso, tudo. Mas se alguém chega contestando a sua vida cristã com uma outra coisa, então, mostre pela Bíblia. Converse mostrando pela Bíblia. Nossa maior arma como cristã é a Bíblia. Ah, sem dúvida, a nossa maior arma como cristão é a Bíblia. E não é uma arma nociva à saúde física. É uma arma que contra-ataca todos os, vamos dizer assim, as armas ou o pecado que é nocivo à alma da pessoa, é prejudicial à alma. Então, é tanto uma arma de ataque quanto uma arma de defesa. É de ataque porque você tem como contra-atacar as tentativas do mal contra a sua vida, mostrando o bem por ela. E ela é também uma de defesa, porque se alguém disser algo contrário a Deus ou a você, espiritualmente falando, com o conhecimento que você tem dela, você tem argumento para se defender. Se alguém quisesse mudar de igreja, tipo assembleia para outra, como é que você fosse pedir, falar com o senhor sobre isso? Que ia mudar porque não está se sentindo confortável, bem, incomodável também. Isso acontece muito, essa migração de um crente de uma igreja para outra, de uma pessoa de uma igreja para outra, isso é comum acontecer. Lógico que nenhum líder quer perder membro. Se você chegasse para mim hoje, pastor, eu não estou me sentindo bem assim na Assembleia de Deus, eu queria perguntar o que você acha de eu ir para a igreja tal, não vou mencionar não para não inferir aqui alguma coisa, mas para a igreja X, lógico que a minha primeira coisa seria, mas me diz o que é que está acontecendo. Por que você não está se sentindo bem? No que você não está se sentindo bem? Para que a gente possa contornar a situação. Entendeu? Mas dizer assim, não, você não pode, porque... Não, isso aí é uma decisão da pessoa. É porque em toda igreja você vai achar uma dificuldade. Porque, justamente, eu gostei, em toda igreja você vai encontrar dificuldade. Por quê? Onde as dificuldades aparecem? As dificuldades aparecem quando as regras e doutrina da igreja contestam as minhas posições. Quando eu estou numa igreja que ela tem uma regra que vai de encontro a algo que eu considerava até então não errado, e ela me diz, olha, é errado, você precisa deixar de fazer isso. E você não quer largar, não quer deixar, então aquilo se torna um obstáculo e um incômodo para você naquela igreja. E se alguém chega e diz, não, mas na igreja que eu faço parte isso não é proibido. Está entendendo? Não, isso você pode fazer. Então qual é a sua tendência? Você não quer abdicar, não quer deixar aquilo que você gosta de fazer, mesmo sabendo que não é tão correto, tão normal, mas você não quer deixar aquilo que você gosta, mas também não quer deixar de ser um cristão convertido. Então você procura uma igreja que, como é igreja, então você está no lugar certo e que não vai exigir de você deixar essa prática. Então tem esse porém. Porque as pessoas, elas querem entrar numa vida cristã, só não querem deixar os costumes do mundo, da sua vida antiga. Porque quando entramos na vida cristã, nascemos de novo, sempre é falado assim, né? Isso! O novo nascimento é justamente isso. É quando você deixa uma prática antiga, uma vida, digamos, seja ela pregressa ou não, uma vida totalmente entregue ao pecado ou não, mas é uma vida de antes. Você vivia de um jeito, você conheceu pela Bíblia ou pelo culto que você assistiu, você ouviu, você percebeu que aquela vida não dava respaldo para você ter uma aproximação de Deus. Você não era considerado um cristão totalmente daquele jeito. Então você se converteu, aceitou Cristo. Então você nasceu de novo. Então deixou aquelas práticas. Quando alguém, como você usou a expressão, vem do mundo, e essa vinda do mundo vem de um lugar que podia tudo. E você chega numa igreja que determina agora como é a sua nova vida, se você de fato quer essa nova vida, você vai esquecer aquela vida velha, você realmente nasceu de novo. Se você ainda traz algumas coisas impregnadas em você e não quer largar, então você não nasceu totalmente de novo.
E aí onde entra o problema que tu disseste, que a pessoa pode dizer assim, não, eu não estou me sentindo bem nessa igreja, eu vou mudar para aquela outra. Porque não é porque a sua alma está assim, ansiosa por mudança, é porque você quer uma conveniência, você quer estar no lugar em que ele aceita do jeito que você é. E biblicamente isso não dá certo. Eu tenho que acreditar que eu estou vendo por falar ainda, fiz que ela segue como de força mesmo, de ferro mesmo, ela segue uma dos 10 mandamentos, que é descansar no domingo e sábado. Não pode fazer nada de sábado, atividade, só ficar em casa ou ler a Bíblia. E domingo também não pode fazer. Até às 7 é outro dia, que eu fui descobrir isso também. De frequente isso aqui é por um outro motivo, não é religião e tal. Inclusive, eu já tive discussões, mas eu não me senti confortável por causa disso, porque eu só estava lá por outro motivo. Eu não estava lá por causa da religião. Eu não sei a religião, eu não sei o que eu quero seguir. Toda vez que eu vejo a religião tipo, do Senhor ou a de católica, eu vejo algo diferente, eles explicando, tal, Deus fez aquilo, 7 dias. Eu não entendo, pra mim é diferente, eu não consigo acreditar naquilo, senão sinceramente ele falou que um dia desse falou sobre evolucionismo, que a ciência mesmo citou que a Lua, de outro jeito a Bíblia citou uma coisa. Eu não consegui entender naquele momento, para mim, a ciência estava certa, mas no momento da Bíblia, eu também estava achando que a Bíblia estava certa, tipo Adão e Eva. Eu não me sentia muito confortável com aquilo. A Bíblia cita que Deus falou, haja luz. Aí foi quando tudo começou nos 7 dias, né? Aí já na ciência fala muito bem. Essas teorias que criam. Eu, assim, como cristão, respondo o seguinte: nós temos, são chamadas de teorias. Eu considero assim: criacionismo não é uma teoria, é uma certeza. Cristão, não tem como a gente olhar um universo desse, não tem como a gente olhar para o céu estrelado, num dia de estrela, não tem como olhar, por exemplo, para uma cascata, uma cachoeira que sai do meio de uma rocha e não para de jorrar água. Não tem como eu imaginar, por exemplo, a força da natureza fazendo as coisas nascerem, o mar que recebe a água de inúmeros rios e ele não aumenta o seu volume, porque a Bíblia diz que os punhos do mar são segurados por Deus, por um ser que criou, que orquestrou tudo isso, que planejou tudo isso. Então eu acredito no criacionismo, que tem um ser supremo de fato, que criou todas as coisas e criou de forma ordenada. Se há alguma desordem hoje, mas é pela ação humana, né? Você poder, mas o mar está aumentando o limite pela ação humana, né? Nós vemos aí comprovado também que os avanços científicos, tecnológicos, industrial provoca isso, né? Esse descongelamento de geleiras que aumenta o volume do mar. Então, você imaginar pedras de gelo do tamanho de uma cidade dessa, mais ou menos, se deslocando totalmente de uma vez no mar e descongelando, então você vê aí que o volume aumenta mesmo consideravelmente, que é o que está acontecendo. Agora, considero a evolução, a teoria de Darwin, o darwinismo, o evolucionismo, considero teoria, porque Darwin criou essa teoria, ele morreu e essa teoria nunca chegou a um final, entendeu? A uma comprovação de fato do que ele dizia. Então ainda hoje é um material de estudo, então não tem como comparar criacionismo com evolucionismo, algo que eu sei que é concreto, que eu estou vendo com alguma coisa que está sendo estudada ou tentado se provar. Eu não acredito que uma explosão, você falou bem, que é grande explosão, eu não acredito que uma grande explosão no universo colocaria as coisas tudo no lugar. Eu não acredito que uma explosão criaria essa órbita controlada. Você imagine uma explosão, se você colocar vamos colocar aqui uma dinamite apenas, uma bananinha de dinamite, você colocar ela, por exemplo, aqui no nosso meio, aqui, eu troco essa escola e ela explodir, ela vai estilhaçar isso aqui, não vai ficar nada em ordem no lugar. Mas como é que uma grande explosão vai colocar o mundo todo no lugar controlado, como está? Entendeu? O céu ali, o mar no lugar, a terra seca aqui, as coisas sendo produzidas, o oxigênio, tudo controlado para nós respirar,
de uma explosão. Então assim, vamos separar aqui. Eu, pastor João Milton, digo, há uma teoria evolucionista, mas há uma certeza que é o criacionismo. Sim, até porque podemos até ver que a ciência pode até explicar como aconteceu todo o processo que Deus criou o mundo. Muitas vezes pode ser isso. Até porque a ciência é dividida em pró e contra. Quem estudou isso sabe, nós temos inúmeros cientistas que defendem o criacionismo. Entendeu? Então, dentro da própria ciência, já há essa divergência. Criacionismo e evolucionismo. Diversos cientistas já aderiram e defendem com muita veemência a questão da criação, que existe um ser supremo. Eles já entraram nessa consciência de não tem condição de Darwin estar certo, apoiado numa evolução. Vou colocar aqui, por exemplo, Darwin colocou que a coisa evolui. Ele pegou aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um pedaço de carne dentro desse copo aqui, vamos fechar. Ó, não coloque nada aí dentro, lá vem e coloca um pedacinho de carne aí, fecha, fechou, lacrou aqui, colocou lá. Pouco tempo percebeu que tinha larvas lá dentro. Larvas, bicho. E aí diz, tá vendo ó, como as coisas evoluem? Nasceu vida dali. Não, aí a ciência provou depois que cada coisa, eu e você, por exemplo, nós já temos predisposição, nós temos as nossas células, todos nós já temos micro-organismos que a partir do momento que nossa mente, o nosso coração para, que o nosso sangue para de circular, nossas células começam a perder a vida e dentro de nós esses micro-organismos já estão programados para gerar esses consumidores, entendeu? Que são as larvas. Eu poderia dizer hoje, assim, brincando com vocês, nós estamos cheios de larvas, só que elas não estão desenvolvidas, só vão desenvolver quando nós morremos. Agora, focando na diversidade religiosa, estamos vendo que tem muitas religiões por aí, e a cristã se diversificada em catolicismo, que também é cristã, por acreditar em Cristo, tem os batistas, os católicos já citei. E sempre eu pensei muito assim, sempre veio na minha cabeça que Deus não é religião, não tem uma religião específica que fale, essa vai para o céu, essa é a certa. O cristianismo, nós dividimos apenas em dois. Nós dividimos o cristianismo geral, que é quem todos que acreditam em Cristo é cristão. Quem acredita em Buda é budista. Quem acredita, por exemplo, em Maomé e segue a doutrina de Maomé, hoje ele é islâmico, ele é muçulmano. Então, se nós acreditamos em Cristo, nós somos cristãos. A diferença é, o que é um cristão, só porque crê que Cristo realmente nasceu, e o que é um cristão convertido, aquele que de fato não só acredita que Cristo veio, como acredita na sua doutrina, na sua palavra, no seu evangelho, e se converte ao que ele pregou, se torna adepto, cristão convertido. Aí nós temos a diferença. Hoje nós temos diversas igrejas denominadas cristãs, e nós temos duas igrejas apenas no geral: a igreja cristã, que é que todos acreditam em Cristo, e a igreja cristã convertida, que é aquela que acredita, se converteu, aceita e procura andar de acordo com o que Cristo ensinou. Que mesmo que eu me converta a Cristo, mas não ande como ele ensinou, eu também não estou vivendo um verdadeiro cristianismo. Eu só vivo o verdadeiro cristianismo. Eu só sou de fato um cristão, como os cristãos de Antioquia, o que passaram na cidade de Antioquia foram reconhecidos. Foi lá que os cristãos foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos. Eles passaram e as pessoas disseram assim: olha, esses aí são cristãos. E alguém perguntou: por quê? Porque eles se parecem com Cristo. Então, ser cristão não é só acreditar, é se parecer com Cristo, é fazer o que ele ensinou. Aí sim você pode dizer que é cristão. Querendo ou não, a religião é algo tanto para o bem quanto para o mal. Que tem gente que usa a religião para cometer racismo. Eu já vi muitos casos, foi aqui no episódio quando mais na Fortaleza, que é tipo uma senhora e tal, ela usou da Bíblia para cometer racismo. E querendo ou não, o racismo ele é algo de outro lugar.
as pessoas só usam a religião, ponto. Não usam o racismo também. Tipo assim, tem religiosos que não Utilizam da Bíblia. saudavelmente. Tem gente que utiliza a Bíblia fortemente. Filho não pode fazer isso porque vai pro inferno, que isso que está na Bíblia. Tem gente que usa os 10 mandamentos certos. Não tem gente que usa ele mesmo, tipo, como que tá lá. Porque a pessoa não pode sair. Tem filho, tem pai e mãe que não deixa o filho fazer algo e tal porque acha que vai pro inferno. E bota outras coisas nisso, tipo assim, um filho só escuta uma música. A música não vai mudar ele só tá ouvindo aquilo. Ele já falou, essa música não vai me mudar, essa música é só porque eu tô gostando. Aí tem mãe, pai, vovô que usa disso, isso aqui é do cão, isso aqui é do inferno, isso aí vai errar, isso é do inferno. Isso vai fazer você usar fumar drogas, você escutar essa música. E tem gente que utiliza disso pra Bíblia, tem gente que, só porque a Bíblia não tá falando que isso é errado ou certo, ela acha que vai pro inferno. Porque muitas vezes as pessoas utilizam da Bíblia para cometer preconceito, racismo, um certo comportamento ruim. Utilizam da Bíblia para justificar aquilo. Na realidade, hoje, vamos colocar assim, no contexto atual, tudo que a gente vai falar, a gente tem que ter cuidado, tem que se policiar, porque nós temos, por exemplo, uma sensibilidade muito grande na nossa sociedade de entender que tudo que a gente fala pode ser enquadrado dentro de algum desses, vamos dizer, dessas fobias, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, as fobias aí, que a palavra preconceito quase não é mais utilizada, tudo agora é fobia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando ele falou a questão de utilizar a Bíblia, nós sempre tivemos em todas as classes sociais radicais, né? Radicalismos. Agora, o que eu preciso esclarecer aqui é que, quando eu digo que uma prática de determinada pessoa é errada, e eu consigo ver na Bíblia que de fato a Bíblia mostra que essa prática é errada, e eu digo para o jovem da igreja que é errado, para o filho que é errado, isso não é racismo, isso não é preconceito, isso é ensinamento, porque ele está numa igreja, ele está num segmento que proíbe essa prática. Vamos colocar aqui, se eu tenho dentro da igreja uma gama de músicas evangélicas que o jovem pode ouvir porque vai edificar sua vida espiritual, e de repente eu vejo que ele está com o seu celular armazenado, cheio de músicas que fazem apologia a doutrinas e ensinamentos que são contrários ao que ele aprende na igreja, qual é o meu dever como líder? É alertá-lo, é dizer, meu filho, essas músicas não fazem parte do seu perfil, não faz parte do seu convívio. Então você vai, com essas músicas que não faz parte da sua igreja, você vai substituir as músicas que fazem parte da sua igreja. Ao invés de trazer edificação e defender, que apologia é defesa, você vai deixar de fazer uma apologia à igreja que você serve, para fazer uma apologia, por exemplo, a uma segmentação que, de forma indireta, está induzindo você a desacreditar naquilo que você aprendeu. Então, o cuidado é esse, é você ensinar de forma correta. A repreensão, biblicamente, ela é um caminho. Agora, ela precisa ser aplicada de forma correta, para que a pessoa não entenda de que aquilo ali é uma coisa própria do líder ou da igreja. Não, você está dentro de uma igreja que está lhe ensinando, e que se você sair por esse caminho, você pode desaprender aquilo que você aprendeu desde cedo. Okay? Porque nós cristãos devemos sempre orientar e não julgar as pessoas, porque são os pecadores também, né? Sim, é a nossa maior arma sendo a Bíblia, temos sempre que estudar. É orientação, não é? É orientação. Não sei se vocês já perceberam que a Bíblia ultimamente ela tem sido atacada, né? Por que a Bíblia tem sido atacada? Ou seja, você olhar uma palavra, um livro, vamos dizer que é o recorde, né, que nenhum outro livro consegue alcançar. A Bíblia sempre foi, séculos e séculos, o livro mais vendido, mais estudado, mais lido, mais debatido de toda a história humana, e ela nunca foi alterada, nenhuma vírgula, nenhum ponto do seu conteúdo original. Agora, por conta das inúmeras inovações e segmentações criadas dentro da sociedade, vários comportamentos hoje são combatidos não pelas igrejas,
mas pelo conteúdo bíblico que já perpassa muito mais anos, séculos, até milênios das nossas concepções atuais. Então eu querer hoje mudar a Bíblia, tirar textos da Bíblia ou acrescentar outros para favorecer o meu comportamento e as minhas atitudes, é que nós não podemos aceitar. Eu acho que ninguém na sua consciência é normal, nenhum cristão convertido na sua consciência normal vai aceitar, por exemplo, que o seu livro de defesa de fé, seu livro de orientação espiritual, seu livro de crença, de confiança em Deus, seja alterado, tirado páginas, versículos, textos, para favorecer agora um comportamento que alguém decidiu que está correto hoje. Então, nós temos que ter cuidado no que é obrigação, ou como ele usou a expressão aqui, pais ou igreja que faz isso a punho e a ferro, né? Obriga e etc., do que o que tu disseste, que é aplicar o ensino de forma correta, que a pessoa aprenda não por imposição, mas por conscientização do que aquilo que ele está fazendo está errado e que ele precisa andar segundo o que a Bíblia diz. Voltando a falar sobre o jovem, sobre a vida de um jovem cristão, católico, que dedicou toda a sua vida a uma única religião. Ele faz com uma parte de outros amigos que não apoiam, sempre acha assim engraçado, sempre tira saco dele por causa disso. E ele procura ajudar pastor. Ele não quer sair da igreja, ele não quer mudar de religião, ele não quer parar de falar com os amigos. Como é que ele resolve isso? Ele é o que? Repete o início. Ele dedicou sua vida todo a ser católico, né? E seus amigos não apoiam, mas sua família apoia. Ele não quer tirar nenhum nem outro da sua vida. O que ele tem que fazer? Não, eu acredito assim. A amizade, que eu entendo mais por amizade, né? O fato de você ser da Assembleia de Deus, você ser da Católica, não podemos, por exemplo, não podemos colocar isso como barreira. Eu tenho professores, eu tenho irmãos, eu tenho adolescentes, jovens, que são meus amigos. Eu me sinto bem conversando com eles. Tem pessoas vamos dizer assim, desse quadro de conversas, eu vou dizer que eu tenho, e trato isso com naturalidade. Tem pessoas que têm uma vida social hoje diferente da minha, totalmente diferente da minha, né? Digamos que ele é católico. Tem outros que dizem que é católico e é homossexual. Tem outra que diz que é católica, mas é lésbica. Aí eu com naturalidade converso com essas pessoas e não excluo essas pessoas do meu convívio. Entendeu? Não excluo. Elas decidiram viver assim, elas decidiram, pertencem a uma igreja, respeito. Se uma delas me perguntar para pedir orientação bíblica, aí eu faço as minhas pontuações para tirar as dúvidas. Mas não vou deixar de ser amigo dela, corresponder, amizade, conversar, porque ela decidiu viver desse jeito. Se ela me perguntar se essas práticas estão certas ou não biblicamente, eu ensinarei. Mas não vai me interromper de ser seu amigo, porque eu decidi ser o que você é. Depois dessa longa conversa, tem alguma mensagem que você queira deixar para os nosso público? Tenho. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês e quero aqui parabenizá-los pela iniciativa, ou vamos dizer assim, pelo trabalho que vocês estão fazendo, aproveitando essa evolução, essas mídias, essa forma de comunicação. Parabenizar por esse podcast, né, a criação dele. É uma forma muito eficaz de alcançar muita gente, com debates interessantes, com temas interessantes, e agradecer essa minha vinda aqui e incentivá-los, né, a continuarem criando meios de educar tanto a vocês que estão produzindo, porque vocês se prepararam para isso, tiveram que estudar, tiveram que dedicar tempo, então isso é bom, e estão passando para outros colegas aí do primeiro ano, que quando a gente quer, a gente faz, né? Quando você quer, quando você se lança um desafio, você consegue fazer, você consegue produzir. Então também agradecer a oportunidade de aqui apresentar a minha vida, né? A minha trajetória de vida como cidadão, como crente, como pastor e também como educador
que tenham sido dentro dessas áreas com respectivos públicos, né? Tanto cristãos convertidos quanto público, vamos dizer assim, misto, né? Misto, porque sempre toda classe, toda sala de aula vai ter um público misto, né? Vai ter ali, então lidar com esses públicos nunca foi fácil, mas é interessante. Então quero agradecer também, dizer a todos que estão conosco, que procurem sempre a maturidade, não importa a idade que você tem. 12 anos, procure a maturidade. Como é que eu alcanço? Me colocando sempre aos pés de Deus, lendo Bíblia, praticando as coisas boas, lendo um bom livro. Procure sempre um bom livro para ler, porque a maturidade independe da idade. Você pode ter 12, 13, 14, 15 anos e ter uma mente aí de alguém de 20, 25, ou seja, uma mente que já sabe o que é da vida e que não se envolve com coisas erradas. Às vezes até o momento existe que você amadurecimento. Isso, então o seu amadurecimento, quanto mais rápido ele chegar, melhor para a sua vida futura, para a sua vida profissional. Tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você ter aceitado nosso convite. Muito obrigada por ter dado uma aula aqui sobre religião para nós. E muito obrigada pela sua atenção. Esse foi o podcast de hoje.